Fuga de traficantes do Comando Vermelho armados de fuzis depois de uma tentativa de invasão a uma comunidade controlada por milicianos no Rio de Janeiro. Parece uma cena de filme. 12 homens armados de fuzis saem de uma van. Alguns usam roupas parecidas com uniformes militares. Na verdade, são traficantes do Comando Vermelho fugindo da polícia. Veja novamente. Eles chegam a arrebentar a cerca de um sítio antes de entrarem na mata em Guaratiba, na zona oeste do Rio. Eram quase 2 da tarde, quando o número de mortos na Operação Contenção, deflagrada pelas Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, quase triplicou, de 24 para 64. Dali em diante, vieram notícias sobre novos tiroteios e vias bloqueadas pela cidade. Confusão na Tijuca, ônibus bloqueando a Rua do Riachuelo, no centro da capital carioca. O caos saiu da Zona Norte, entre os complexos da Penha e do Alemão, palco central da operação, e se espalhou pela cidade toda. Lojas fecharam antes da hora, metrôs lotados, e nos pontos de ônibus, os passageiros desejavam sorte uns aos outros na tentativa de voltar para casa. A mais violenta operação policial da história do Rio de Janeiro teve como objetivo cumprir 100 mandados de prisão e impedir o avanço territorial do Comando Vermelho, organização criminosa mais antiga do Estado. A Polícia Civil contabiliza, até agora, 121 mortos, entre eles 4 policiais, mais de 100 fuzis apreendidos e 81 presos. Foram designados 2,5 mil agentes das Forças de Segurança Fluminense para a operação. Movimentos de direitos humanos classificam a operação como chacina e questionam sua eficácia como política de segurança. O grande número de vítimas também foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse horrorizado com a operação nas favelas. Nos últimos anos, a facção voltou a expandir seus domínios. Segundo o mapa dos grupos armados, parceria entre o Instituto Fogo Cruzado e o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, GENI, e a Universidade Federal Fluminense, UF, o Comando Vermelho foi a única organização criminosa a ampliar seu controle territorial no Estado, enquanto todas as outras perderam espaço. Entre 2022 e 2023, a organização aumentou em 8,4% as áreas sob seu controle e retomou a liderança perdida para as milícias nos anos anteriores. Com isso, passou a responder por 51,9% das áreas dominadas por grupos armados na região metropolitana do Rio. Da criação ao caos, quase 50 anos de história e uma ditadura militar no meio separam a criação do Comando Vermelho até este dia sangrento no Rio de Janeiro. Lá pelos anos 1970, presos políticos se misturaram a presos de crimes comuns no Instituto Penal Cândido Mendes, em Ilha Grande, a mais de 100 quilômetros da capital. Até então, com pouca ou nenhuma educação formal, os detentos mais antigos, a maioria presos lá por assaltos a bancos, não conheciam seus direitos. Souberam por meio da convivência com os presos políticos, em sua maioria filhos de classe média, que passaram a intermediar as negociações em busca de melhores condições. O Comando Vermelho nasce no interior dos presídios, no coração do Estado, na convivência com as pessoas presas pela Lei de Segurança Nacional. Inicialmente era chamado de Falange da Segurança Nacional, depois vira Falange Vermelha. E anos depois, a imprensa vai nomear como Comando Vermelho, CV, explica a socióloga Carolina Grillo, da UF. Não é que os presos políticos de esquerda organizaram. Ambos tinham uma coisa em comum: assalto a banco. Esses crimes eram considerados de segurança nacional porque os grupos de resistência à ditadura assaltavam bancos para financiar a resistência política. Então, passou a ter um status especial na legislação, o que fazia com que os assaltantes convencionais de banco fossem para a Ilha Grande, complementa Jaqueline Muniz, do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos do Departamento de Segurança Pública.
Um de seus principais fundadores era William da Silva Lima, o professor. Em seu livro 401, Uma História do Comando Vermelho, Lima conta que o grupo surgiu para organizar o espaço carcerário, com a criação de regras de convivência. Quando veio a lei da anistia, em 1979, os presos políticos foram soltos, enquanto os outros seguiram por lá. A luta por justiça social dentro da prisão perdeu força sem os antigos colegas de cela. Os membros da Falange Vermelha, então, se reorganizaram de outras maneiras. Em 1980, deram início às fugas. Mais de 100 detentos conseguiram escapar da prisão, para desespero dos banqueiros. Com o dinheiro dos assaltos a bancos que o Comando Vermelho investiu em outro ramo, a venda de cocaína. Naquele momento, na década de 1980, a Colômbia passa a ser produtora de cocaína. E isso causa mudanças nas rotas internacionais do tráfico. O Brasil vira um entreposto na rota para a Europa, como é até hoje, diz Grilo. Com o comércio ilegal, os membros do CV precisaram proteger suas mercadorias das tentativas de roubos de outros grupos. Não tem como você ir até a delegacia e fazer um boletim porque sua droga foi roubada. A possibilidade de você garantir a posse, diferente da propriedade privada, que eu tenho escritura, nota fiscal, CNPJ, o crime requer armamento para garantir acordos, garantir a posse de sua economia ilícita, afirma Muniz. Havia dissidências e rivalidades, disputas de territórios. E quem passa a lucrar são os mercadores de armas e policiais que também passaram a fornecer armas. Isso criou na própria polícia uma demanda por se armar mais fortemente para fazer frente a um tráfico armado, completa Grilo. Na tentativa de enfraquecer o Comando Vermelho, o governo transferiu seus líderes para diferentes penitenciárias. O efeito foi oposto. O CV repassou seus ideais para outros presidiários e ganhou ainda mais força para se tornar a principal organização criminosa do Rio de Janeiro. Expansão em tempos modernos. Dali em diante, o CV não ficaria mais limitado ao estado do Rio. O Comando Vermelho funciona como franquias. São vários donos de morro. Nenhum manda mais nem menos. É uma sociedade. Foi isso que permitiu ao Comando Vermelho crescer nacionalmente. Essa ideologia de facção permitiu que chefes de outros estados, inicialmente, virassem parceiros comerciais em suas facções, diz o jornalista Rafael Soares, autor do livro Milicianos. Como agentes formados para combater o crime, passaram a matar a serviço dele. De acordo com ele, nos últimos 6 anos, o Comando Vermelho passou a marcar presença em 25 estados. Antes disso, a organização estendia seu domínio a apenas 10 estados. Um marco histórico da nacionalização do PCC, primeiro comando da capital, e do CV, foram os presídios federais. Essa brilhante ideia do governo federal de transferirem as grandes lideranças do PCC e do CV para presídios federais em outros estados, critica Grilo. A expansão do Comando Vermelho exigiu novos investimentos. O tráfico de drogas continua no centro de suas atividades, sobretudo com o domínio de áreas de fronteira, como a Amazônia, onde a facção e o PCC ampliam suas rotas.